Basicamente, todas as pessoas, de forma talvez espontânea ou de alguma maneira influenciados, criam conceitos e verdades a partir da sua própria perspectiva. O que a gente pode chamar de senso comum, ou a gente pode chamar de conhecimento empírico. A gente tem um monte de nome para isso, mas no fim das contas as pessoas olham para as coisas e definem as coisas de acordo com aquilo que elas entendem como verdade. Nós avaliamos assim. Nós fazemos isso em todas as áreas, fazemos isso com pessoas, fazemos isso com coisas, fazemos isso com padrões, fazemos isso com princípios, fazemos isso com aspectos doutrinários e conceitos. Nós de alguma forma acreditamos ter o direito de definir verdades ou construir verdades a partir dos nossos olhos ou da nossa capacidade crítica e analítica. Ótimo, se temos o interesse e a intenção de construir esses conceitos. O problema está quando nós não temos o que é necessário para essa construção. Basicamente, nós acabamos por absorver verdades que são ventiladas por pessoas diversas e que de alguma maneira concordam ou combinam com o nosso próprio pré-conceito. E quando eu falo pré-conceito, não estou nem falando sobre preconceitos no que diz respeito a pessoas ou questões de discriminação por raça. É conceitos pré-concebidos antes que a gente tenha acesso à informação completa. Porque se alguém de alguma forma corrobora com afirmações ou pseudoprovas sobre algo que a nossa mente tem construído ou que a nossa mente tem idealizado, não é incomum nós absorvermos aquilo e falarmos: está vendo, encontrei alguém que fala como eu penso, logo o que eu penso é verdade. E se você se utilizar, por exemplo, do ditado popular e tão comum, que a voz do povo é a voz de Deus, antes que você diga que acredita nisso, eu quero te apresentar um outro fato que prova que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus no que diz respeito à verdade. Quando Jesus é apresentado e existe um questionamento sobre soltá-lo ou a Barrabás, o povo fala: solte Barrabás. Pastor, mas ali não foi a vontade de Deus? E se a gente fosse entrar numa discussão teológica, eu ia dizer: você está certo, porque quem pregou Jesus na cruz não foram os romanos e nem os judeus, foi o próprio Deus que sabia que para que houvesse o perdão de pecados, a remissão, Jesus tinha que morrer. Ele permitiu que Jesus fosse à cruz. Contudo, as intenções humanas não foram as de que se cumprisse a vontade de Deus. O que Deus foi é se apropriar das más intenções do homem, que por interesses pessoais ou dos próprios judeus levariam Jesus à cruz do Calvário. Então, quando a gente começa a ver essas questões, ou se você for falar da eleição de um político, ou da posição de um determinado indivíduo que precisa de aclamação pública para ocupar uma determinada função e você não concorda muito com ele, ou você sabe de coisas que essa pessoa fez e que você não concorda, você vai reconhecer que nem sempre o fato da pessoa ser de alguma maneira apresentado como unânime ou de interesse maioritário quer dizer que é a voz de Deus. A voz de Deus, ela representa os seus próprios interesses, as suas próprias intenções e os seus próprios desejos. Então, ouvir alguém que concorda comigo não quer dizer que eu me torno correto. Ouvir de alguém algo que simpatiza com os meus pensamentos não quer dizer que aquilo que eu considero está correto. Todas as vezes que eu quero construir um argumento ou construir um conceito, eu tenho que ter um mínimo de cuidado de avaliar aquilo que é contrário e aquilo que apoia, que concorda. Porque a partir do momento que eu tenho uma gama de informações maior, eu posso começar a construir uma análise do fato. Seja de um evento, seja de um pensamento, de uma intenção, de um interesse ou de qualquer outra coisa. E quando a gente fala sobre dinheiro, que é o que a gente tem tratado às quartas-feiras, a gente sempre vai encontrar questionamentos e questões envolvidas. Por quê? Porque falar de dinheiro é basicamente mexer na área mais sensível das pessoas. Primeiro porque com o passar do tempo, o dinheiro ele se transformou no melhor ou maior recurso que alguém pode ter, porque com o dinheiro se resolve basicamente todas as nossas necessidades. Se eu tenho problemas de saúde, se eu tenho problemas
de moradia, de alimentação, não interessa o que seja, eu enxergo na fonte de renda ou no recurso a solução dos meus problemas. Então falar de dinheiro sempre é delicado. Talvez soe de maneira hipócrita dizer que nós não precisamos de dinheiro para alguém que, por exemplo, hoje pagou contas, que é o meu caso. Mas quando eu começo a fazer uma construção do valor e do sentido, eu começo a perceber que esse progresso que a humanidade tem tido no que diz respeito à sua necessidade de dinheiro, fez com que a nossa visão a todos os temas vinculados a ele tivesse de alguma forma um preconceito já programado dentro de nós, seja para ganharmos mais, seja para doarmos menos, ou da maneira que nós gerimos esses valores. Dinheiro é um assunto delicado. O dinheiro tem soado aos nossos ouvidos de uma maneira errada, seja porque consideramos ele um problema, seja porque consideramos ele uma solução, quando na verdade ele é apenas um meio e não um fim de forma alguma. E quando eu trato de temas de forma subsequente, falando de dinheiro, e eu calho de no fim desse processo de dizer a vocês que a Bíblia fala sobre isso, e principalmente no culto de hoje, a gente vai aprender sobre aquilo que a Bíblia fala sobre doar esse dinheiro, vai entrar num movimento confuso dentro de nós, uma bagunça generalizada. Por quê? Porque dízimo e oferta, dentro da temática financeira, no que diz respeito ao ambiente cristão, se transformou em um assunto nebuloso, aonde basicamente a maior parte das pessoas tem pensamentos pré-concebidos e conceitos prévios sobre os dízimos e as ofertas, e normalmente são resistentes à aplicação dessa verdade bíblica ou desse padrão, porque acreditam que isso não é necessário, buscando em todos os lugares formas de justificar que nós não precisamos dar dízimo, nós não precisamos dar oferta, e se vamos ofertar, podemos ofertar aquilo que bem entendemos, porque temos que fazer isso de acordo com o nosso coração. Até esse texto, se a gente fosse discutir ele, e de alguma forma tratar apenas dele nessa noite, você veria que quando a Bíblia fala para fazermos isso, dando de acordo com o nosso coração, a própria conversa do apóstolo Paulo com eles a gente já tinha conversado sobre isso, a gente já tinha tratado sobre esse tema, vocês já haviam dito quanto iam dar, basicamente é isso, tá baixo para mim, e o violão tá alto, na verdade quase não tem retorno, e o violão tá alto. Quando o apóstolo Paulo trata desse tema, ele fala sobre aquilo que ele já havia conversado antes, sobre doações que seriam destinadas aos pobres, que ele havia pedido que a oferta fosse levantada. E por fim diz, cada um dê segundo o teu coração, mas ele fala segundo o teu coração, porque antes eles já tinham dito quanto que ia dar, e principalmente, de acordo com aquilo que você disse que era verdade. É uma outra discussão, a gente não vai se centralizar nisso. Mas quando você vê a Bíblia tratando sobre dízimo e oferta, e principalmente a gente enxerga sobre o conceito criado pelo senso comum, nós descobrimos, primeiro, que nós estamos buscando de alguma forma maneiras de nós não participarmos financeiramente da obra de Deus ou da construção das comunidades locais. E segundo, nós estamos fazendo isso por culpa da própria igreja ou dos líderes religiosos que se apropriaram desse dinheiro de forma escusa, de maneira totalmente diferente do que a palavra de Deus ensina, e principalmente convencendo as pessoas que o envolvimento financeiro do corpo de Cristo com o Cristo, de alguma forma tem que estar conectado a uma devolutiva, ou seja, eu só dou se eu receber, se eu não receber eu não dou, fazendo de uma troca, mexendo com a ganância do homem, fazendo com que a gente deseje o dinheiro e por conta disso a gente oferte e devolva o dízimo, o que também não tem nada a ver com a palavra de Deus e nem está conectado a ela. Dízimo e oferta, ele vem de uma outra matriz e principalmente ele tem uma outra natureza, não tem a ver sobre o quanto ganhamos, sobre o quanto perdemos ou sobre o quanto teremos. O dízimo e oferta tem mais a ver com a nossa adoração dentro das diferentes áreas da nossa vida do que simplesmente uma troca financeira. Não há presença bíblica
que confirme que Deus, por exemplo, vai dobrar ou triplicar ou quadriplicar os meus investimentos se eu for fiel. Fidelidade não se mede por aquilo que a gente devolve, fidelidade se mede por aquele que conduz a nossa vida. Ser fiel no pouco, para que no muito sejamos colocados, é primeiro, coloque o seu coração disponível a obedecer, indiferente ao lugar onde você vai estar, se é com pouco dinheiro ou muito dinheiro, numa posição de proeminência ou não. Se você quer ser alguém que realmente é conduzido por Deus e vive algo sobrenatural com o Senhor, seja fiel nas pequenas coisas, não importa quais sejam elas, para que quando você for alçado para as grandes coisas, o mesmo padrão de fidelidade permaneça. Não é sobre dinheiro, é sobre conduta, sobre caráter, sobre princípios, é sobre a construção de uma identidade associada a quem é o Senhor. E eu posso dizer que o dízimo e a oferta, eles estão vinculados a isso, porque o gesto do dar, principalmente associado às finanças, não diz respeito sobre aquilo que eu ganharei, isso diz respeito sobre aquilo que eu já tive, sobre aquilo que eu já recebi. O dizimista e o ofertante não é alguém que pensa sobre o que vai comer amanhã, é alguém que faz isso por aquilo que comeu hoje. É sempre um gesto associado a uma ação que já aconteceu e não que irá acontecer. Ninguém faz isso com uma perspectiva de futuro, porque se o futuro a Deus pertence, eu glorifico aquilo que Ele fez para mim ontem e hoje, confiando e permanecendo quanto àquilo que Ele fará amanhã. Essa seria a ideia. E dentro desse padrão e dentro desse parâmetro, adoraríamos a Deus. Só que onde está o problema? O problema está basicamente no fato de que, sabendo dessa premissa, muitos líderes se apropriaram da ganância do povo, para que, usando da sua ganância, enriquecessem os seus próprios bolsos, deturpando o princípio do dízimo e da oferta, fazendo com que o dízimo e a oferta seja uma oportunidade para enriquecer o líder religioso e as instituições, ao invés de ser uma das maneiras que temos de cumprir com um gesto de fidelidade com o Senhor. E é triste, porque a minha classe, vou dizer pastores, são os culpados na construção dessa ideia distorcida sobre finanças. Porque fomos nós, não eu, mas no conceito da classe, que apresentou um princípio financeiro deturpado, de alguma forma, mexendo com o coração das pessoas e afetando as suas estruturas, no que diz respeito à ganância, a desejo, a ânsia por poder, para que eles pudessem de alguma forma serem fiéis àquilo que deveria ser tão espontâneo e natural, que só se tornou possível porque lhes foi oferecida a chance de ganhar mais do que estavam dando. É assustador, mas muitos líderes fizeram isso. Então, se ao mesmo tempo nós construímos uma ideia sobre dinheiro baseada num conceito deturpado e um senso comum, parte dos responsáveis pela construção desse senso comum são os líderes que ensinam de maneira errada, para que as pessoas sejam convencidas de participar de algo que deveria ser voluntário em um momento de celebração. O dar com alegria, para quem é antigo de igreja, já cantou essa musiquinha, quem dá com alegria lá no céu brilhará, e faz parte das tradições cristãs, de igrejas tradicionais que no momento do ofertório faziam isso. Hoje a gente não dá com alegria pelo fato do que Deus já fez por nós, nós damos, na verdade, esperando aquilo que Ele fará, e isso deve ser reconstruído, porque dízimo e oferta não tem a ver com isso. O dízimo e oferta vem do princípio de algo que Deus já fez, de algo que Deus já ofereceu e de algo que Deus já serviu, e não que Ele irá servir ou fazer na nossa vida. E se existe algo que afeta o nosso futuro, é a fidelidade no presente, e não o dinheiro que nós entregamos, porque se fosse por dinheiro, na verdade a gente se tornaria refém de algo que não é o Senhor, quando na verdade o que nós deveríamos ser é reféns completos de algo que apenas Deus pode nos oferecer, amém? Que a eternidade é a provisão de todas as nossas necessidades. A Bíblia fala que todas as nossas necessidades serão supridas em Cristo, algo que o dinheiro não é capaz de fazer. Então o dinheiro não é o Senhor das nossas vidas, e ele nem pode ser visto dessa maneira. Abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 18, no versículo 7. Está diferente aqui o meu microfone, Mateus. Eu tinha arrumado ele no segunda-feira.
Mateus capítulo 18, no versículo 7. Eu não sei se ele está cortando, o que está acontecendo. Está estranho. Está dando para ouvir bem? Vocês estão ouvindo direitinho? Então, é porque aqui eu não estou ouvindo direitinho, está esquisito. Será que não está com efeito aí não? Às vezes ele sobe sozinho. Não? Amém, então, deixa eu deixar de me incomodar com isso. Vamos tocar lá. Olha o que diz o texto: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo... A primeira coisa que a gente tem que pensar, e que é talvez o retrato, ou a razão pela qual nós vivemos esse momento conturbado quanto à perspectiva financeira dentro da igreja, é que o escândalo seria um evento presente na igreja e não poderia ser evitado, ou seja, haveriam escândalos, e a gente pode falar que são escândalos de toda a natureza, desde escândalos fiscais, escândalos sexuais, escândalos de qualquer gênero e perfil, vão acontecer, é um triste fato, mas eles irão acontecer, porque acaba de alguma forma relacionado à própria humanidade e às próprias pessoas. O escândalo vai... E aí agora, o que você fez? Você está tentando regular médio, grave, agudo? Está ficando esquisito. Acho que é isso que você fez para o Gabriel. Essa galera que fica aqui 5 minutos, você vai ficar regulando o microfone para esses caras aí? Larga eles, meu, que se vira. A voz já não é nem bonita, não tem, você ia gastar muito tempo, tá estranhão. Tá vendo? Se você quis ajudar aí, me atrapalhou. Vamos trocar, você termina aqui agora. Vamos lá, tá, parece que eu tô falando assim, ó. Parece que eu tô ouvindo desse jeito. Parece que eu tô com um negócio aqui na minha cabeça. E só tem médio aqui na minha cabeça e um pouco de grave. Aí, parece que eu tô já tem. Vocês não estão ouvindo desse jeito não, né? Então, tá estranho. É o Mateus. Você quer que eu vá aí? Não precisa? Tá melhor? Você tá ligado que eu falei, eu resolvo. Vamos lá. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas é daquele homem por quem o escândalo vem. Ou seja, o fato é, escândalos acontecerão, são inevitáveis. Aí eu até vou pegar um gancho da pregação de domingo. O cristão, a igreja, aí eu vou me colocar no papel, porque eu sou pastor, então eu tenho que ter essa responsabilidade, isso não pode fugir de mim. Nós temos que ter a ousadia de sermos espelho de Cristo na terra e assumirmos uma posição contundente, exatamente como o apóstolo Paulo assumiu: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se espera isso da igreja. Nenhum cristão pode falar, não olha porque, não olha para o homem, olha para Deus. Essa história é muito bonita, ela é legal e principalmente meio indulgente, porque se você fala olha para Deus e não olha para o homem, você de alguma forma tira do ser humano a responsabilidade de se comportar ou de se comprometer com o evangelho ao ponto de se tornar espelho. Então não existe isso. Então todo cristão deve ou precisa ter por verdade que eles devem refletir a imagem de Cristo sem nenhuma discussão em relação a isso. Vamos ralar joelho no chão, orar, fazer jejum e se apartar da aparência do mal e de tudo que diz respeito a ele, para que a gente possa refletir essa glória. Contudo, mesmo havendo todo esse esforço para aperfeiçoar a santificação que recebemos, vai acontecer de ter escândalo. Vai acontecer de ter escândalo. E esses escândalos estarão associados às diferentes áreas, como eu já falei, mas não é porque os escândalos ocorrem que nós somos liberados dos nossos compromissos espirituais. Estar na igreja é fácil? Não. Vamos ter problemas de relacionamento? Iremos. Tem pessoas da igreja que você não gosta? Vamos ser honestos? Tem. Não que você odeia, mas você não se dá tão bem assim, não tem afinidade. Não que haja um sentimento hostil, mas talvez não haja tanta afinidade. Vai acontecer.
Mas ainda assim o apóstolo Paulo, por exemplo, orienta que a gente não abandone a congregação ou deixe de congregar, como é de costumes de alguns, principalmente enxergando que o dia está chegando, ou o dia mau está chegando, ou o final dos tempos está chegando. Ou seja, o fato de termos pessoas não tão boas quanto nós gostaríamos ao nosso redor, justifica deixarmos de congregar? Justifica? Não, não justifica. Ter pastores que roubam, e tem um monte, e eu ouso dizer, não é a maioria, são muitos, mas não é a maioria, isso nos isenta de contribuirmos financeiramente com a igreja? Não. Temos líderes espirituais que se apropriam do dinheiro para engordar das ovelhas, como a Bíblia já condena, que haveriam pastores que engordariam das ovelhas, da gordura das ovelhas, usariam da lã dela para o seu próprio proveito, na verdade saqueariam as suas ovelhas para benefício próprio. Existem, mas isso quer dizer que todos os pastores, ou não é necessário ter pastor? Não é isso que a Bíblia diz. Ela já nos indica que vai haver eventos que infelizmente vão contradizer a verdade bíblica e vão ser opostas às afirmações que o Senhor dá, como também a gente reconhece que todas essas afirmações, sendo verdadeiras, que são, elas não nos isentam. E no aspecto financeiro é a mesma coisa. O nosso relacionamento com Deus também no aspecto financeiro não se baseia no fato dos escândalos terem acontecido. O que temos que fazer é ter consciência, analisarmos a congregação e a comunidade religiosa que fazemos parte e encontrarmos um lugar que se compromete com a verdade e aplica o dinheiro de uma forma honesta, justa e principalmente transparente, o que traz credibilidade ao que está sendo feito. Por quê? Porque todo o valor depositado aos pés dos apóstolos ou arrecadado pelos apóstolos tinha uma finalidade, que era suprir as necessidades dos santos, e isso inclui aqueles que passam por privações e a necessidade daqueles que se ocupam em pregar o evangelho. É algo que nem todos gostam de ouvir, mas a Bíblia fala que aquele que se ocupa em viver do evangelho, que é ensinar o evangelho, que ele também receba por fazer isso, ao ponto de dizer que eles são dignos de dupla honra, ou dignos de receber porção dobrada de algo, e que todos, de forma unânime, no aspecto bíblico, quando se estuda o conceito desse texto, enxergam que diz respeito a recurso, o que não é salário, mas o que a gente pode chamar de prebenda ou auxílio, para que isso seja aplicável. Pastor, eu não concordo, a Bíblia trata disso. Para vocês verem, é ruim eu pregar, eu peço para os presbíteros falarem desses assuntos, mas eles nunca querem falar desses negócios. Eles fogem, aí fica para mim. Para vocês terem ideia, a Bíblia diz assim, para a gente dividir com aqueles que nos ensinaram o rudimento da verdade, todos os benefícios que recebemos. O que quer dizer, pastor? Eu tenho que contar para você tudo de bom que eu tenho? Melhor se fosse, porque facilitaria para mim. Mas não, o texto fala, por exemplo, que se algo realmente significa, na verdade sua vida vai passando por eventos. Ganhei um cacho de banana, vou dar 2 bananas para o pastor ali comer. Pastor, lembrei de você lá com o cacho de banana que eu ganhei. Você está aqui quinta-feira atendendo, ganhei um caixão de banana, vou te dar 2 bananas. Divida com aquele que te ensinou os rudimentos, ou o evangelho, as bases. Até disso a Bíblia fala, sobre a ideia de alguma forma honrar aqueles que são incumbidos da missão de ensinar a palavra e de orientar segundo as escrituras. Mas isso não quer dizer que o pastor pode, por exemplo, determinar isso, impor isso, exigir isso, de alguma forma coagir as pessoas a fazerem isso. Isso tem que ser voluntário, a partir do conhecimento da verdade. Muito do que a gente pode chamar de gratidão humana, apesar de ser Deus, mas aquela coisa da gratidão àquele que se dispõe a ser usado pelo Senhor, a Bíblia trata. Só que é muito delicado esses temas, e quando a gente fala de dízimo e oferta, imagine se eu fosse falar disso, aí já era, aí iam falar, tá vendo, ele quer ficar rico, milionário, quer ganhar dinheiro às custas do povo. Muito pelo contrário. Antes eu pudesse ter uma vida normal, profissional, assalariada, com todo o tempo que uma profissão bem-sucedida exige, e vir na igreja como todos vêm. Mas não, eu tenho que estar aqui todos os dias, estar disponível todos os momentos, para poder cumprir os afazeres ministeriais, o que me impede de ter uma vida profissional comum e regular. Não tenho empresa, sou professor, como é que eu daria aula? Seria complicado, por exemplo. Não é nem para advogar em causa própria, para você entender o contexto. Então o dinheiro
na igreja e dentro dos princípios cristãos, eles sempre foram presentes. Mas Jesus nunca pediu dinheiro, mas a Bíblia fala que as viúvas e as mulheres dos homens, principalmente de uma posição social elevada, na estrutura social de Roma, em Jerusalém, do governo, elas abençoavam a vida de Jesus. As mulheres ofertavam muito na vida de Jesus e mantinham ele em condições. Ai, pastor, mas por exemplo, a Bíblia fala que Jesus envia os 70 dizendo: não se preocupem com comer, com vestir, com nada, eu vou me incumbir disso. O que você acha que Jesus fez? Eles encontraram o ouro, fizeram um buraco? Não, alguém foi tocado e abençoou a vida daqueles que estavam indo pregar, seja recebendo eles nas suas casas, alimentando, dando roupa e dando ou suprindo as necessidades que eles possuíam. Jesus foi a fonte. E quando fala que Deus ou Jesus é a fonte, antes que você pense que vai surgir do céu, não é do céu, vai surgir de você. Todas as vezes que a gente vê uma intervenção divina na terra, no que diz respeito a bem material, Deus vai usar alguém. Deus vai usar uma pessoa para ser um instrumento. Então, quando a Bíblia fala que Deus é dono de tudo, então por que Deus não faz? Deus tem feito, usando pessoas para abençoar um irmão, para vir num espetáculo de dança, dando 1 quilo de alimento, pegando uma pulseira, abençoando um casal para vir num jantar na igreja, porque Deus tocou no coração, ou sei lá, pagando a escola de uma criança que precisa, um médico, um remédio. É Deus agindo, só que Ele faz isso através de nós. Ele está cumprindo aquilo que Ele deu na grande comissão. Vão e eu vou cuidar de vocês. E Ele vai suprindo usando aqueles que são os fiéis, ou aqueles que perseveram, aqueles que permanecem até o fim. Essa é a visão que nós precisamos ter, amém, querido? Talvez você não vai concordar porque fala sobre dinheiro, mas eu não posso fazer nada. 1 Coríntios capítulo 16, no primeiro e no segundo verso, por favor. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. O apóstolo Paulo deu uma ordem: vamos arrecadar fundos para os santos que estão passando necessidade. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Só que se você for fazer toda a leitura desse trecho e desse evento, você vai perceber que isso já tinha sido pré-combinado, eles já tinham definido um valor, e eu posso dizer também que esse valor foi considerável, porque depois você vê a intenção de pessoas quanto a esse dinheiro, que ele tinha um valor relevante, foi um dinheiro considerável, porque era assim que a igreja se comportava, ou seja, havia algo que podemos chamar de generosidade, que deveria ser o fator determinante no coração da igreja no que diz respeito a finanças. Os nossos corações deveriam ser generosos no que diz respeito ao dinheiro, no que diz respeito à oferta na vida dos irmãos, no que diz respeito à oferta na comunidade local, porque haviam 2 tipos de oferta no período apostólico, podemos dizer assim, ou de investimento financeiro, uma que beneficiava o coletivo e uma que beneficiava o grupo ou o indivíduo específico por conta da sua necessidade. E a gente via essas diferenças. E quem eram os gestores? Eram os apóstolos, eles que cuidavam e administravam esses recursos. Jesus condenou o dízimo e oferta? Não, Jesus nunca condenou. Na verdade, Jesus ele nunca tratou de forma direta desse tema, o abolindo, até porque Jesus não aboliu nada, ele cumpriu. Cumprir a lei e abolir a lei não são sinônimos. Ele cumpriu a lei. E qual lei que foi cumprida por Cristo? Toda a lei cerimonial que diz respeito à salvação ou à remissão de pecados foi cumprida de forma total em Cristo, ou seja, não há outro que nos salve, não há outro sangue que nos purifique, não há outro sangue que nos redima. Contudo, outras ações que dizem respeito a características morais, de conduta, elas ainda permanecem, porque é o que se espera do cristão como um continuador da própria história de Jesus e um reflexo sobre quem ele é. Porque às vezes parece que Jesus viveu de uma forma e ensinou outra coisa. Porque algumas pessoas falam, não, Jesus era judeu, viveu na época da lei, agora eu vivo na época da graça e eu só ouço aquilo que foi dito por o apóstolo Paulo, que é o pregador aos gentios.
Mas o apóstolo Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se Jesus viveu na lei e ele era judeu, e o apóstolo Paulo fala que ele imita a Jesus, e nós deveríamos imitar o apóstolo Paulo, que imita Jesus, o fato de Jesus ter vivido na lei, que é um argumento comum, não se aplica, porque Jesus se torna o padrão a ser imitado. O apóstolo Paulo diz que imita ele, e nós deveríamos imitar o apóstolo Paulo. E se o apóstolo Paulo estava imitando Jesus, ele estava reproduzindo quem Jesus era. E quando nós, como seguidores de Jesus, somos nomeados, não somos identificados de outra forma a não ser cristãos, porque se encontravam em nós as mesmas prerrogativas e características presentes em Cristo. Então você começa a notar que nem esse argumento é muito fiel ou verdadeiro, diz respeito mais ao senso comum, ora movido ou construído porque a gente ficou cabreiro, porque os pastores estavam roubando dinheiro mesmo e enchendo os bolsos, comprando avião, mansão, carro importado, esses negócios todos. Porque existiu isso, aconteceu, é triste. Mas a igreja ainda permanece fazendo aquilo que ela foi chamada a fazer, contribuindo na comunidade local, investindo em obras missionárias, investindo na vida de missionários e sendo generosa naquilo que ela foi chamada a ser. Abra a tua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 8, no primeiro verso, a gente vai ler até o 15, por favor. Olha o que diz o texto. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, uma alegria transbordante. E como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Houve extrema pobreza, como também houve extrema generosidade, sendo um contraponto ao fato. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, fizeram muito e deram até além do que podiam, pedindo-nos com muitos rogos, que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabaste esta graça entre vós. Vamos até o 15. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Qual é essa graça? Generosidade. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Não os obrigo, mas para testemunhar para os outros que vocês realmente entenderam, façam isso. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que, desde o ano passado, começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Já faziam isso há um bom tempo. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. E é interessante quando ele fala assim, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem. Diz assim, ó. Se é um desejo de vocês fazer isso, a gente vai receber por aquilo que vocês têm condições de dar, porque eles iam ser honestos, ou seja, generosos. Eles não iam reter, eles iam fazer isso de bom grado, com alegria, de forma voluntária e movidos de forma espontânea, por eles próprios, por isso que é espontânea, em investir. Então o dízimo e a oferta hoje, ele possui essa faceta. Nós não poderíamos obrigar ninguém a ser dizimista e nem ofertante, e nem, por exemplo, fiscalizar o envolvimento financeiro que as pessoas têm. Até porque isso deveria ser algo voluntário, movido pelo coração disposto, havendo uma gratidão interior em dar.
com alegria, contentamento, satisfação, prazer, algo que de nós sai, o que faz com que a gente oferte e devolva o dízimo de maneira, como eu posso dizer, prazerosa, alegre, contente, sem peso. Não há dano ao fazer isso. Esse deveria ser o pensamento, porque primeiro a gente desconstruiu a ideia de que éramos dependentes do dinheiro e começamos a nos envolver com as coisas de Deus da maneira que elas devem serem recebidas por nós e receber da nossa ajuda, de maneira generosa, disponível e interessada, não movidos de torpe ganância ou de interesse próprio, mas contentes e alegres no nosso envolvimento com as coisas do reino, porque era assim que funcionava no Antigo Testamento, era assim que funcionou na época da igreja primitiva e que se espera que funcione hoje, sem que alguém tenha que ser convencido a se envolver financeiramente com as coisas do reino, através de trocas ou de alguma forma de manipulações para que a pessoa dê ou ganhe mais porque dê. Isso nem faz parte das Escrituras e nem deveria fazer parte da nossa consciência cristã. Filipenses capítulo 2, no versículo 21, por favor. Porque se há... Não, ops. Ah, não, a gente não terminou, era até o 15. Vamos ler lá, desculpa. Versículo 13. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão. Não é para ajudar um e prejudicar o outro, mas para igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve de menos. Como aqui era explicitamente com a ajuda dos necessitados, os santos necessitados, ninguém ia passar por necessidade, nem ia sofrer a falta de nada. Quem tem muito dá para quem tem pouco não falta, porque quem tem muito deu, e há um estado de igualdade. Não igualdade, a gente pode chamar mais de equidade, é o acesso igual, não que necessariamente tenha o mesmo volume e a mesma porção, mas ninguém passaria por necessidade. É isso que a igreja deveria se comprometer. Agora Filipenses capítulo 2, no versículo 21. E essa é uma análise que você tem que fazer. A sua igreja, a sua comunidade local, ela se preocupa com os necessitados da sua comunidade primeiro, que é da igreja local, e depois dos necessitados que estão ao seu redor. Ela tem a intenção, ela tem trabalhos reais, substanciais de auxílio, ela trabalha em função à promoção do evangelho através do uso desses recursos. Tudo isso deve ser medido, avaliado e considerado, mas mesmo assim nada justifica a nossa negligência e o nosso desinteresse no que diz respeito aos aspectos financeiros. E querido, eu estou me esforçando aqui, vou ser honesto, para que eu não tenha que ficar falando e nem me apropriar desses argumentos de que dar dinheiro na igreja tem que estar envolvido com receber algum dinheiro, porque isso seria contrário ao evangelho e não teria fundamento nenhum. Ninguém dá dinheiro pensando em ter mais. No reino não existe isso. Todo o nosso envolvimento financeiro com as coisas do reino é pelo reino. Que vá. A gente está semeando, aquele que semeia muito, colhe muito. Não quer dizer, eu já disse isso para vocês no outro culto. Então eu vou dar 100 mil reais para colher 500 mil reais. Não. Se você der 100 mil reais e você tem condições de fazer isso, talvez os seus 100 mil reais vai atender a uma infinidade de necessidades, vai suprir necessidades de irmãos, vai suprir a necessidade da comunidade local e vai ser uma sementeira gigante, porque vai cumprir diferentes áreas de necessidade. Não quer dizer que você vai ganhar muito, quer dizer que essa semente vai poder suprir uma área muito maior de necessidades do que uma oferta menor. Não é que você vai ganhar mais. O que semeia muito colhe muito, porque ele dando mais vai ajudar mais, e aquele que dá menos quem dá mais vai colher mais, porque vai ter mais resultados. Não quer dizer que ele vai ganhar mais dinheiro. Aquele que dá menos é tão bem-vindo quanto, mas
como ele está dando menos, na aplicação do recurso, quer dizer que ele não vai suprir de forma tão ampla assim todas as necessidades, mas vai ajudar muito e vai ser muito bem-vindo. Esse que tem que ser o entendimento. Não falar, quem dá mais, colhe mais, quem dá menos, colhe menos, então faz um empréstimo, dá 100 mil reais aqui na igreja, não importa como é que você vai pagar, porque Deus vai prosperar, porque Ele tem compromisso em te prosperar. É mentira. Deus não tem compromisso nenhum. Se você fizer isso, você está fazendo uma besteira, está se comprometendo com o banco, vai pagar uns juros altos, se bobear nem vai conseguir pagar e depois vai culpar Deus. Não existe. É mentira. Não faça isso. Misericórdia. Não cai nessa cilada e não seja enganado. Não, mas eu estou sentindo no coração. Toma cuidado. Negócio de sentir no coração. Que as pessoas que eu já ouvi falar que sentiram no coração estavam tendo ataque cardíaco, era perigoso, podia ter morrido. Então o negócio de sentir no coração, ó, sente aqui, ó. Pensa. Vou fazer um empréstimo, não tenho dinheiro nem para pagar o pão. Eu vou conseguir pagar um empréstimo de volume muito alto? Não vou. Não, mas é a prova de fé. A fé, ela é consciente e não inconsciente. Ela não precisa de garantias naturais, mas ela é consciente, madura, equilibrada, racional, para não dizer de outra maneira. Então não vai fazer besteira por falar que o pastor ensinou, que eu não ensinei nada dessas bobeiras. Nunca fiz na minha vida essas coisas, nem aconselho. Contar as experiências pessoais, já falei, eu vou falar de novo. Estava lá na igreja, me converti, não fui no bola. Leva a arca da aliança para tua casa, ela vai ficar 40 dias na sua casa, você vai botar uma quantidade de dinheiro todo dia, e quando você entregar essa arca da aliança lá no sacrifício, você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, não tem lógica. E eu não fiz isso. Aí todo mundo me condenou. Está errado, você está em rebelião. Eu falei, não estou em rebelião, estou cumprindo a palavra. Não existe esse negócio de pegar uma arca de papel, encher de dinheiro, parece cofrinho, para dar... Não fiz isso. Daí foi um cara lá pregar, levou uma melancia, os absurdos. Cortou a melancia em vários pedaços. Pega uma melancia cada um. Glória a Deus, vou comer uma melancia de graça na igreja. Aí cada um pegou um pedaço de melancia. Coma a melancia, mas não jogue a semente fora. Aí todo mundo comeu, os mais fominha foi no pedaço maior, né? Enfim. Aí, agora vê lá, quantas sementes deu aí? 20 sementes. Então, Deus mostrou que a cada semente é 10 reais. Então, se foi 20 sementes, é 10 reais por semente. Pô, mas 10 reais para 20 é 200. É como isso? Não, Deus falou, irmã, você vai ter que dar, se não dá, vai vir uma maldição sobre você. Toda essa melancia que você comeu, você vai ver o que vai acontecer. Aconteceu isso, é ridículo. Mas o povo movido pela ganância faz o quê? Não, eu vou dar, porque eu vou ganhar mais, porque Deus vai me dar. E acontecia por alguma razão de 7 em 7 semanas. Nunca a bênção chegava, mas você tinha que ir participando até ficar rico. Nunca aconteceu. Porque se utilizou do pecado humano, nesse caso é a ganância financeira, a ganância, né? No que diz respeito ao dinheiro, o homem sendo tentado pela sua própria concupiscência, e por consequência disso pecando, adulterando a palavra e sendo enganado porque quis. Não foi enganado porque Deus mandou, foi enganado porque não conhece a palavra. E é fácil de ser manipulado, porque é manipulado pela própria ganância. Dízimo e oferta não diz respeito a isso, diz respeito ao compromisso genuíno que temos com a promoção do reino. Lucas capítulo 6, no versículo 38, por favor. O que diz o texto? Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Deus abençoa, Ele abençoa, querido, mas Ele abençoa por conta do dinheiro ou por conta da fidelidade? A Bíblia fala, seja fiel no pouco, que no muito eu te coloco. Não diz, dê muito para você ganhar muito mais. O que nos garante
acesso às diferentes porções de bênção que Deus tem a nos oferecer nas diferentes áreas das nossas vidas, não tem a ver com o dinheiro que damos, tem a ver com a fidelidade do nosso coração. É ela que determina o que iremos ou não viver com o Senhor. Por quê? Porque Deus dá conforme o nosso coração. Tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe, porque Deus não se deixa enganar. A motivação do coração humano é o que determina sucesso ou fracasso, acesso ou restrição. E se queremos ser bem-sucedidos no mundo espiritual, devemos olhar para dentro de nós e não para o nosso bolso, não para a nossa carteira ou por qualquer outra expressão aparente de conduta. Abra a tua Bíblia também, por favor, querido, em Provérbios capítulo 11, no versículo 24 e 25. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquela que atende também será atendido. No fim das contas, o que nós vemos como a atitude de alguém que reconhece fidelidade e se mantém fiel é a construção de um coração generoso que acaba por cumprir a vontade de Deus, sem interesses escusos ou a própria ganância do homem. É o prazer ou o anseio de viver a vontade de Deus, é o que determina o nosso sucesso. Então, se você quer entender dízimo e oferta, querido, a primeira coisa que você vai ter que fazer é descarte o que você vai ganhar. Esqueça isso. E faça isso por fidelidade e por generosidade, porque é isso que vai definir se você vai ser ou não abençoado. Não é a quantidade de dinheiro, nem nada disso, mas fidelidade e generosidade, que é o que se espera de nós. Eu não quis usar os textos de praxe, de dízimo e oferta. Tem como provar dízimo no Novo Testamento? Tem como provar no Antigo? É lógico, porque está prioritariamente registrado lá. No Novo também tem. É uma discussão sem fim. Mas entender dízimo e oferta a partir da ótica que eu tentei dividir com vocês, e creio eu ser da parte do Senhor, ajuda a gente a reconstruir na nossa mente a maneira que nós nos relacionamos financeiramente com o reino e com a obra de Deus. E a partir daí, é você e o Senhor, a sua relação pessoal e individual com Ele, e que não diz respeito a mim ou qualquer outra pessoa. É você e Deus que vão realmente tratar desse tema, e isso não precisa ser tratado com outra pessoa. Só para finalizar, se você tem interesse de saber sobre finanças da igreja, sobre como a gente movimenta os nossos recursos, o William está ali, ele é diácono, tesoureiro, Álvaro, Gabriel, os outros presbíteros, vocês podem à vontade questioná-los, perguntar para ele a forma, o dinheiro da igreja, as entradas, as saídas, os investimentos. Eu não tenho acesso a essas questões, eu só administro a parte de aplicação, compra de material, se compra ou não compra, eu que bato o martelo, mas eu não gerencio a parte burocrática. Tem a tesouraria, a diaconia e o presbitério. O pastor local não tem acesso direto, é indireto, só na parte da gestão. Aí vocês conversam com eles. Eu também posso te responder as perguntas, mas eles têm acesso aos números, os relatórios e tudo mais, aí você vai lá e conversa. Se você tem dúvida, e também se tem curiosidade, né? Se não tem dúvida nem curiosidade, mas quer saber, pode perguntar, não tem problema. Não há problema algum, é tudo muito claro, é transparente, não há por que escondermos isso. Amém? Hoje, fim da nossa última pregação dentro da série Dinheiro, né? Terminando com dízimo e oferta. Que você tenha recebido, você que acompanhou todas as pregações, amém? Que o coração de vocês possa ser de alguma forma preenchido de uma revelação da parte do Pai, de um entendimento bíblico sobre dinheiro, e que a sua vida no que diz respeito ao dinheiro mude, por favor. Existem pessoas demais escravas aos recursos, ao invés de serem escravas do Senhor, e é disso que a gente vai tratar no domingo, até não do dinheiro, mas sobre o homem e os seus deuses. Já vou adiantar a pregação de domingo. Os homens e seus deuses. A gente vai ver como é que a gente tem uma relação divina ou uma relação religiosa com questões que nem fazem parte da religião, e como a gente tem criado de alguma forma
divindades na nossa vida e temos servido essas divindades e que na prática elas nem são seres divinos, nem são espirituais, mas a gente se comporta como se fosse. Domingo eu te espero. Parece, né, jornal, né, palestra. Não é uma aula, mas Deus falou comigo tanto à tarde enquanto fazia essa palavra sobre isso, que eu já conversei muito com a pastora à tarde, gostaria de falar isso antes. Então você que está em casa, não perca o culto de domingo à noite, seja aqui no culto ou na sua casa, eu te espero. Amém, querido?